Eu não acho legal que trans compitam com mulheres, por exemplo, como tem acontecido. Eu não vou achar legal, podem falar o que for, eu vou continuar achando errado. Mas você é a favor da liberdade de cada um ser do jeito que quer. O cara pode ser o que ele quiser, eu não tenho nada a ver com esse negócio. Eu acho até que poderia ter uma categoria de trans, por exemplo, esportes olímpicos. Eu achar animal, ia ter 3 categorias. Eu não ia acompanhar só o feminino, o masculino. Eu ia acompanhar o trans também. Sensacional. Porque ia ser um negócio diferente, ia ser uma parada igual o Paralimpíada. Eu acho incrível. O Paralimpíada tem 200 categorias, né? Assim, eu nem sei todas, mas são as classes, né? São as classes, por o tipo de deficiência, o tipo de limitação que possa haver. É até curioso falar limitação para um atleta olímpico, né? Mas assim, é como é desenhado o negócio. E acho incrível acompanhar. O problema é que impacta a vida de outra pessoa. O problema é a injustiça que existe de você remover o mérito. De novo, volta nesse ponto. A menina que treinou a vida inteira para ser uma nadadora, você não pode remover isso colocando alguém que biologicamente... Isso é ciência. O pessoal fala, assim, não existe debate sobre esse negócio. Biologicamente, essa pessoa desenvolveu músculos, essa pessoa desenvolveu uma envergadura maior. É um outro bicho. Não adianta. Porque senão não precisava ter esporte feminino e masculino. Você colocava todo mundo no mesmo balaio e falava assim, ó, joga aí sei lá, o Agassi contra a Sharapova. E beleza. E, cara... É capaz de se treinar tênis direitinho de conseguir jogar um set com a Sharapova, entendeu? Acho que a Sharapova não, porque é um alienígena, mas, assim... Quer dizer, a competição fica desbalanceada. Então, a minha liberdade não pode impactar na liberdade do outro. Eu tenho que ter um limite para esse negócio. Isso não quer dizer que você pode falar qualquer coisa. Existem coisas que são crime, inclusive. Você tem uma série de previsões legais. Você não precisa de previsões novas, né? Você tem injúria, calúnia, difamação. Existem vários crimes que já são previstos. Você não pode fazer apologia a coisas malucas e criminosas, tipo um nazismo da vida. Tem coisas que você não pode fazer e não vai poder e não tem que poder mesmo. Tem que passar um risco no chão e falar, cara, não pode fazer esse negócio. Mas você deveria poder debater essas coisas. E muitas vezes o pessoal não quer nem que você debata. Você deveria poder ter uma opinião distinta do que a grande maioria. E vai ter um ou outro que vai ser um acéfalo, que vai dizer o cara raivoso no teclado, que precisa encontrar dentro de si a paz. A gente quer que mais pessoas sejam livres. Eu quero que o cara que é homossexual, por exemplo, ele possa fazer o que ele quiser da vida dele e ninguém se meta nesse negócio. Eu quero que... Você percebe que as pautas eram, tipo, eu quero incluir mais pessoas. Veja, a coisa mais capitalista que existe no mundo é você incluir todo mundo. Você pegar o cara que, por exemplo, tem uma deficiência visual e você incluir ele pra comprar o teu produto é maravilhoso. Eu garanto que todo empresário quer que o máximo de público tenha. Que é muito fácil para você ficar embebido, né, inebriado com o poder de eu posso mandar o outro ficar quieto sem eu precisar fazer nada, eu aperto 3 botões na minha casa. Eu faço a cultura do cancelamento, eu vou cancelar o cara porque eu quero ter um senso de protagonismo que eu não tenho. Porque o mundo se tornou, todo mundo tem distribuição, se todo mundo fala, como é que eu tenho um senso de protagonismo? Se todo mundo tá falando, eu me torno mais um no meio da multidão. Então se eu não consigo fazer esse negócio, como é que eu consigo ser protagonista? Pô, eu me junto com uma galera, uma turba, e a gente vai lá e ataca o fulano, a gente cancela isso, a gente ganhou. E é um pequeno senso de protagonismo, é triste. O cancelamento, ele é fruto de um desejo de protagonismo, na minha leitura, de um desejo de protagonismo profundo em que as pessoas se sentem vazias, então elas correm atrás de alguma coisa para ser protagonista. É que às vezes o custo reputacional é brutal, né? É brutal. Porque o cancelamento, ele prejudica a reputação. Então a gente pega lá o cara lá do Piratas do Caribe, o Johnny Depp. Cara, todo mundo achava que ele era um abusivo, porque ele era bêbado, usava droga e etc. Sai a porra da série com os vídeos do julgamento e a gente descobre que, na verdade, era exatamente o oposto. Mas o cara se fudeu. Ele saiu do Piratas do Caribe, ele perdeu um monte de oportunidade de emprego. Acabou a vida do cara naquele momento. Talvez ele reconstrua. Isso pode ter acontecido com o seu amigo, ou poderia ter acontecido com essa pessoa. Mas eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu falei, até antes da gente começar a gravar, eu tava falando daqueles conteúdos que foram deletados lá e coisa. Então, a gente falava muito disso. Eu vejo uma empatia maior crescendo das pessoas no seguinte aspecto: se todo mundo for atacado, ou todo mundo pode ser atacado, conhece alguém que foi atacado, a sua empatia aumenta. Porque você sentiu próximo de você e você começa a entender que, pô, de repente eu cancelar o fera ali, será que... Porque a gente esquece de pensar que se vai ali, pode vir aqui. Pode vir aqui, é. E é uma ideia de que, eu não sou conhecido o suficiente, mas começa a acontecer ataques em escala micro, em escala menor, escala do bairro e tal, não sei o quê. Então, a minha leitura disso é que no longo prazo, pela dor, a gente vai aprender que, de repente, isso não é o melhor caminho. Ou seja, sair detonando todo mundo simplesmente pelo que a gente acha. Já aconteceu um pouco isso. Você vê que a população já não tá comprando muito mais. É só ver o Jonathan Majors, por exemplo, que é o cara que faz o Kang, por exemplo, na série do Disney Plus lá. É um bandido da Marvel lá, não sei se você acompanha esse negócio. É muito maduro, ele não acompanha esse tipo de coisa. Eu acompanho. Mas então, assim, é muito completo. Mas o pessoal não sabe dessa piada. Isso é piada interna. Mas então, assim, o negócio é o seguinte: esse cara foi julgado e foi condenado agora, porque ele realmente
fez lá um terrorismo psicológico, agrediu a namorada e tal, não sei o quê, então vai ser punido como tem que ser. Mas a Disney esperou até o limite pra mandar o cara embora, diferente do que, por exemplo, aconteceu anteriormente, até com o James Gunn, que tinha um tweet de, sei lá, 1990 e nada, sei lá, 2000, alguma coisa, que ele fez um tweet lá falando umas piadas ridículas, mas foi mandado embora, depois trouxeram de volta, tal, não sei o que, o diretor do Guardiões da Galáxia. Quero dizer o seguinte, a mesma empresa, com os mesmos executivos, inclusive o Bob Iger tava à frente agora, entendeu diferente, falou, opa, não dá, porque as pessoas começam a perceber o seguinte, não dá pra eu pegar e agir de impulso, porque se eu agir de impulso dessa maneira, daqui a pouco alguém vira e fala assim, ó, Bob Iger estuprou não sei quem. Se não tem o processo legal, não tem o contraditório, se virou verdade porque alguém falou, isso aí vira instrumento pro meu concorrente me detonar. Total. Isso vira instrumento pra detonar. E aí você põe um deepfake no meio, você cria uma ramificação gigante. Então as pessoas começaram a perceber que não dá pra ouvir uma minoria barulhenta que fica exigindo uma condenação pública, igual a gente fazia pra tacar fogo, tacar pedra, pendurar, enforcar, guilhotina, é tudo a mesma coisa. Não dá pra exigir essa parada. O que a gente tem que fazer, na verdade, é entender que, olha, existe um processo legal, existe um contraditório, a gente vai ver o que que é. E lá no final saiu. O Johnny Depp, inclusive, eu acho que saiu bem da situação. A Dior manteve o contrato. Óbvio que durante um período é terrível, é tenebroso, é estômago. Usualmente a gente espera que a pessoa se fortaleça, né? Porque, pô, sofreu e tal, merece. Eu acho que assim, ele deve sair por cima dessa situação. Acho que a opinião pública pesa nesse aspecto. Mas óbvio que não é bom. O ideal seria a gente não ter esse tipo de coisa e ter uma aceleração do todo. E governos querem controlar a população via de regra. Sempre foi assim, não é uma coisa de agora. Se o dinheiro é digital e é do governo, o governo aperta um botão e você está excluído da sociedade. A gente vê a liberdade diminuindo. No futuro, a AI dos caras opressora vai achar esse meu vídeo e vai mandar alguém vir atrás de mim. Luiz Candré é um dos maiores futuristas do Brasil. Ele é conselheiro de diversas empresas, de diversas indústrias, porque é um cara que consegue ajudar em muitas áreas. Não é questão de capitalismo, socialismo, é simplesmente o seguinte, o cara saiu de um ambiente que ele tinha menos liberdade porque ele tem mais. Só ver os caras de Cuba indo embora pra Miami e conversar com qualquer cubano que tá em Miami e perguntar pra ele o que ele prefere. Um povo feliz é um povo fácil de ser dominado. Eu não acho legal que trans compitam com mulheres, por exemplo, como tem acontecido. E não existe debate sobre esse negócio. Nós não temos uma paz garantida. Não há bunker que te proteja de um desmonte da civilização. O cara falando pra população ficar pronta, ter pilhas, ter rádios, ter água armazenada. Eu tenho certeza que isso será gigantesco. Essa é uma coisa perigosa. A solução pra isso, sem ter uma panaceia, mas é o seguinte: